Então, no episódio de hoje, eu quero te explicar sobre a importância do autoconhecimento, principalmente na superação dos seus limites. Por que se fala tanto em autoconhecimento hoje? Como é que a gente faz? Para que serve? O que isso tudo causa? E qual é a transformação final disso tudo? Então toma cuidado e tenta não só tentar se conhecer melhor, mas para que isso aconteça, você precisa aprender toda a teoria que eu vou te mostrar aqui hoje, que eu já estou te mostrando há muito tempo, e aplicar isso na sua vida, colocar em prática. Lembra que você só fica bom naquilo que você faz diariamente. O que é esse tal de autoconhecimento e por que a gente fala tanto de autoconhecimento hoje em dia? A importância de conhecer sempre mais sobre a gente mesmo. Qual é essa importância? Imagina assim, às vezes as pessoas acham que são de uma forma, mas o efeito que elas causam em outras pessoas geralmente é diferente daquele que você causa em você mesmo. Para mais ou para menos. Então toma cuidado. É como o áudio que eu coloquei lá no Telegram esses dias, né? Às vezes o problema parece um leãozão, mas a gente parar para olhar, é um gatinho. Às vezes as suas reações causam nas outras pessoas alguma coisa que nem você espera que cause. Por isso que é preciso que você levante todas essas informações e que realmente se conheça a fundo, para que daí você possa treinar e preparar sua mente para que não jogue contra você mesmo. Então a pessoa que você imagina ser é sim e pode ser com muito mais frequência ou intensidade diferente da que você realmente é. Parte desse princípio, tá? O que você entende, tudo aquilo que você sabe, as outras pessoas podem não pensar a mesma coisa sobre você. Então, detalhes sobre você e sobre as suas ações que nem mesmo você imagina vão ser descobertos, vão ser desvendados depois que você passar por esse processo de autoconhecimento, levantando informações que nem mesmo você sabia e causa nas pessoas. E esse é um processo de crescimento pessoal. Pense dessa forma, então. Como é que você pode fazer para saber melhor que tipo de pessoa você é? Já parou para pensar? Olha só, às vezes, um exemplo claro disso é o efeito diferente que a mesma pessoa causa em pessoas diferentes. Já viu que algumas pessoas têm alguns amigos que gostam muito delas e outras que simplesmente gostam, ou algumas que não gostam? Qual a diferença? Lembra que eu falava no áudio do final de semana sobre o perfume causar várias impressões? O mesmo perfume, algumas pessoas são apaixonadas por aquele cheiro e outras pessoas simplesmente não gostam ou não se importam tanto. Qual a diferença? Não é do perfume, mas sim da interpretação mental, a princípio, que todas as pessoas têm diferentes umas das outras. E se isso faz sentido, você agora tem que olhar para você. Lembra que eu sempre falo do pensamento reverso? Olha para você agora e tenta identificar qual é a sensação que você causa nas outras pessoas. Poxa, é difícil isso, né? Eu acho que eu causo a melhor sensação em todas as pessoas. Será? E se a gente tivesse como perguntar para as outras pessoas qual é essa sensação? Então é exatamente assim o processo de autoconhecimento. Você buscando sempre informações sobre você mesmo. E lembra que nesse processo que a gente está passando, são informações preciosas, que talvez, por medo de você comentar com outras pessoas e depois ter que ficar se explicando ou se justificando o porquê está pensando daquela forma ou agindo daquela forma, eu prefiro que você escreva isso no papel. É como se fosse uma anotação em um bilhete para você mesmo, sobre você mesmo, de você mesmo, enfim, sem importância a outras pessoas. Às vezes, se você escrever isso no papel e outras pessoas tiverem acesso, você acaba não escrevendo as informações importantes como elas têm que ser. E aí o mapa do autoconhecimento
vai ser prejudicado. Põe no papel tudo, seja íntegro com você mesmo. Faz sentido ou não? Então olha só. E o que são os limites então? Por que eu falo tanto do autoconhecimento na superação dos limites? O que é um limite? Limite é tudo aquilo que te para, que te limita no pé da palavra, ou que te impede de seguir adiante. É como se fosse um ponto final no final da frase. Tudo aquilo que representa realmente o final ou que te para de fazer ou de completar ou de seguir adiante qualquer processo. Exatamente, da forma real ou até mesmo da forma figurada. Tá? Um limite é o limite. Qual que é o limite da cama? É o final do colchão, né? Então você cai de lá. Qual que é o limite, por exemplo, de um rio? A borda dele ou a ponte que você tinha em cima dela. Então você cai dentro do rio. Então o limite serve para te parar, para te limitar. Lembra quando a gente falou de medo? Quando é para te proteger, é benéfico. Mas e quando te limita? Quando esse limite te impede de realizar aquilo que você quer? Então, a gente tem que usar esse autoconhecimento para quebrar esses paradigmas que tanto nos limitam. E se você tem algumas limitações, nada melhor do que saber de onde isso tudo vem, qual é a raiz disso tudo. Através do autoconhecimento, se conhecendo. Lembra que às vezes você pode ter uma amiga ou um amigo, tá? E aí quando você precisa ter aquelas conversas que só um amigo de verdade tem com os outros, né, com outras pessoas, e fala, olha, talvez você precise ouvir tal coisa. Se essa pessoa levar para o lado bom da situação, é uma coisa sobre ela mesma, que ela está conhecendo agora, que ela está sabendo naquele momento, e se ela usar isso para o bem, é um fator de autoconhecimento que pode trazer sim benefícios. Mas geralmente as pessoas não estão abertas a críticas. E aí as pessoas que criticam acabam nem criticando porque isso vai gerar um desconforto. Mas se você souber usar e pedir esses feedbacks, essas críticas de uma maneira positiva, você pode se beneficiar disso. Pode ser um sentido positivo e aí sim gera esse autoconhecimento. Você fica se conhecendo pela visão de outras pessoas. E nessa crítica, tá, que geralmente é construtiva nesse ponto, ela pode te trazer uma visão melhor sobre você mesmo. Então pensa aí. Pensa agora, não precisa falar para ninguém, nem comentar, nem escrever aqui, né? O que te limita? Quais são os seus medos? Quais são os seus limites? E eu te digo mais, olha lá. Vamos lá. A ausência do autocontrole, do autoconhecimento, eu diria, faz com que você dependa sempre de uma opinião alheia, da opinião dos outros. Se você não se conhece, você fica com medo do que pode acontecer se você tomar certas decisões. Do que pode não dar certo se você tentar coisas diferentes. Do que pode fazer mal daquilo que você nem sabe ainda. E aí começa a gerar ansiedade, começa a gerar medos inexplicáveis, crises de depressão. Lembra? Não a doença a depressão, mas uma crise depressiva, de repente. E isso tudo está assim, baseado naquilo que você, naquela informação que você interpreta no poder mental. E se você sempre tem medo daquilo e sempre deixa com que aquilo te limite, você começa a perder para você mesmo. Olha a Larissa falando aí, ó, que tem os limites dela. E já sabe quando aquilo faz mal psicologicamente para ela. O corpo dela já reage. Então ela já passou por uma fase de autoconhecimento aí, que ela sabe que se ela continuar pensando naquilo, todos nós devemos fazer isso. A gente sabe qual é a consequência que aquilo vai gerar. Aí a gente consegue mudar o foco, talvez, reprogramar nossa mente. Lembra das lives da semana passada? Lembra, Lari? Ela falando, ó, que já sabendo disso consegue se preparar, né? Willy, Adriano, olá. Então é exatamente esse
o recado, gente, olha só, é se conhecer por enquanto, tá? É se conhecer melhor e mais para que esse poder de autoconhecimento alavanque os seus resultados. Então pensa que tudo aquilo que você tem medo, tá? Tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que não te traz benefício, pode sim ser revertido. Como a gente faz? A gente tem que buscar por soluções sempre, ao invés de desistência, ao invés de outras atividades que não vão te trazer benefícios daquilo. Então pensa, o prejuízo é causado pelo próprio poder mental que você tem. Não ache que está tudo bem acreditar nisso e concordar com isso o tempo todo. A Lília falando que temos que descobrir os gatilhos pelos dois lados, tá, Lília? Os gatilhos que provocam tanta dor, angústia e sofrimento, os limites. Isso. E também quais são os gatilhos que vão provocar esse crescimento mental, que vão despertar o autoconhecimento. Quando uma situação acontece, e daí você sempre recua, tem medo, dá pavor, pânico, mas aí você começa a treinar a tua mente e começa a parar e falar assim, espera, mas não é assim. Se eu reagir dessa forma, o resultado pode ser diferente. E o resultado que eu digo é exatamente essa pressão mental que as pessoas sentem. Faz sentido isso? Tá, mas e aí, como é que a gente faz? De novo, tá? Reforço o convite aqui. O desafio 15 dias do autoconhecimento tá rolando lá pelo Telegram. Todo dia tem um áudiozinho curto com uma tarefa de você tomar nota daquilo e pôr no papel toda aquela desenvoltura mental que você está passando naquele momento. No final disso, eu vou te ensinar a pegar todas essas anotações e fazer no papel mesmo o teu mapa do autoconhecimento. E funciona, gente. Isso vai funcionar. Vai te dar saídas e soluções, respostas para muita coisa que nem você sabe que tem, que nem você sabe que enfrenta. E principalmente para aquilo que você está remediando tanto, mas que é o reflexo e não a causa, o foco. A gente precisa achar o foco. E exatamente, né? Essa ausência do autoconhecimento, onde as pessoas acabam aí indo, primeiro, né, pela cabeça de outras pessoas, e se estrepando geralmente, porque alguns gostam de amarelo, outros nem tanto, mas a gente vai pela cabeça de outra pessoa, acaba até gostando do que aquela pessoa gosta. E lembra, nada de errado. Se você tiver bons amigos, eu já falei sobre isso também, se você tiver um amigo que gosta muito de ler, tá? Não ache estranho se um dia você se pegar com um livro embaixo do braço, lendo alguma coisa fora do seu hábito. Agora, se você tiver amigos que têm dores ou pensamentos ruins, isso pode também influenciar no seu hábito de vida. Então escolha essas pessoas, saiba como interpretar, antes de mais nada, cada pensamento do outro que chega até você. E esse exercício do autoconhecimento vai fazer com que você tenha uma vida mais calma, com mais sabedoria, com mais recursos para enfrentar tudo isso. Faz sentido ou não? Aurinete, olá. Eu perdi quem entrou também. Daniele. Que bom, gente. Vamos lá então. Olha só. Por que as pessoas, então, se autolimitam? E quando eu falo que as pessoas, né, a gente tem alguns limites, algumas travas, é porque a gente colocou elas lá. E por que, então, que você continua se autolimitando, se autossabotando, passando por dificuldades que nem mesmo você entende por que está passando, mas continua criando e fortalecendo aquilo lá? A gente aprendeu que isso tudo é uma falta de conhecimento sobre você mesmo, de autoconhecimento. Quando você descobre alguns pontos, aqueles pontos não te machucam mais. Mas se você nunca descobre eles, eles vão ficar lá, te machucando pro resto da vida. Esse é o poder do autoconhecimento. A gente supre aquela falta de crescimento e de treinamento mental. Tá? É a infantilização na fase adulta. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Pensa comigo.
Quando... Quando a gente era criança, eu falo a gente, todo mundo, a gente tinha muitos medos, porque a gente não conhecia, não sabia como seria a vida daí pra frente. Tudo que causa medo, tudo que é incerto, causa medo. E tudo que causa medo faz com que você pense melhor antes de agir. Faz sentido ou não? O problema é que a gente começa a crescer. A gente começa a crescer, a gente tem que tomar uma decisão. Para qual faculdade a gente vai? Que curso? Como é que a gente vai trabalhar pro resto da vida? Como é que eu vou conseguir me sustentar, pagar minhas contas? A minha filha está nesse dilema agora, na fase pré-vestibular, tendo que raciocinar. Toda aquela falta de responsabilidade que ela tinha quando era criança e tinha que obedecer aos pais, vai se revertendo na fase adulta. E agora ela já é adulta. Ela tem que tomar conta da vida dela, como a gente teve que tomar conta da nossa também. Então por que a gente traz esses medos ainda da fase inicial da nossa vida? Por que não a gente aprender agora a se libertar disso e construir uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que vai te tirar do sufoco, ou então que vai fazer com que você enxergue as situações todas como elas realmente são. Vai fazer com que você enxergue não o leão, mas o gatinho que você talvez tenha que enfrentar. Faz sentido ou não? Então essa infantilização é o que joga contra você mesmo. Toda hora que você tem que tomar alguma atitude, resolver alguma coisa e sente aquele friozinho na barriga. Será que vai dar certo? E se não der, para onde eu corro? Cadê o colo da minha mãe? Chega uma hora que a gente tem que resolver os problemas. A gente passa por todo esse processo da adolescência, lembra? Quem nunca recebeu mesada aí? A mesada é o incentivo que nossos pais nos dão para aprender a controlar o nosso dinheiro. Para poder saber como é que quanto vai entrar, medir os gastos, aprender a lidar com dinheiro. Quem nunca teve medo quando andou de ônibus a primeira vez sozinho, sem saber, será que esse ônibus vai para lá mesmo? Não é o caminho que a minha mãe faz sempre. Ou como é que eu faço para chegar lá? Ou então quem nunca saiu de casa sozinho, à noite para uma festa, na adolescência, ou tem que realmente sair de casa e resolver algumas coisas sem ter a ajuda de outras pessoas pela cidade. Não faz sentido tudo isso? A única coisa que não faz sentido é continuar sendo limitado por esse medo que você trouxe lá da fase infantil, eu diria, tá? Ou até mesmo da adolescência. Você continua arrastando isso a vida toda. Se você perder esse medo, você começa a tornar confortável algumas coisas, algumas ações que não eram confortáveis antes. Isso quer dizer que você aumenta a tua zona de conforto. Agora, quem fica só dentro daquele ovo, dentro da zona de conforto que sempre viveu, nunca sai disso. Nunca vai melhorar. Dificilmente vai passar por esse autoconhecimento e se liberar dessas amarras que te seguram tanto a vida toda. E isso vai ter reflexo na vida profissional? Sim, claro. Isso vai ter reflexo na vida pessoal? Totalmente. E na vida familiar? E quando você for pai, né, dos teus filhos, que você vai precisar ensinar eles a serem corajosos, a se autoconhecerem, a esperar melhor da vida, a poder dominar, construir a vida. Como é que a gente ensina isso se a gente não aprendeu com tudo isso? E eu estou pondo isso à prova agora, porque eu tento motivar o máximo que eu posso a minha filha e ela tenta relutar ao máximo, porque é mais confortável que ela fique na zona de conforto dela do que tentar construir a própria vida agora. Mas está no processo. Esse é o processo. E agora eu entendo o que os meus pais fizeram comigo nessa época da minha vida. Faz sentido? Então olha só, gente. Como é que é? A Dani dizendo aí, mas existem pessoas que não querem ser independentes. É isso aí, Dani. Parece que, né, o cômodo depende dos outros. Na verdade, assim, é essa infantilização. É o que eu acabei de dizer da minha filha. Ela não quer crescer, porque ela tem que crescer, ela vai ter que
trabalhar, pagar as contas, e é muito melhor para ela ficar no quarto, no telefone o dia todo, assistindo filme e tudo mais, lendo os livros dela. E essa hora, não que ela tenha que mudar o que ela é, mas ela tem que tomar conta da vida dela. Inevitavelmente, né? Os pais dela não estarão aqui para sempre. Não faz sentido, não? Então vamos lá, olha só. O fato é esse, quanto mais você se conhece, quanto mais você se aprofunda nesse processo de autoconhecimento, melhor fica a sua reação frente a todas as situações, seja ela qual for. Olha só, na hora que você vai ao mercado e precisa decidir entre a qualidade e o preço dos produtos, você precisa de maturidade, você tem que tomar decisões. Chega uma hora que você tem que trocar o carro, são decisões mais sérias, custa mais caro. Chega uma hora que você tem que dar sentido à sua vida profissional, procurar emprego, começar a exercer aquilo que você se predispôs a fazer na faculdade. E é exatamente nessa hora que você começa a tomar as decisões mais certeiras se você passou por toda essa fase de autoconhecimento. Se você já se libertou dessas amarras que você traz a vida toda. E lembra que nunca é tarde para saber disso, para mudar isso, para realmente ter os efeitos positivos na sua vida. O autoconhecimento é saber o que a interpretação de cada ação pode te levar a fazer. Guarda essa, tá? É saber realmente o que cada ação interpretada de diferentes formas pode te levar a agir, a fazer. Por exemplo, olha só, se alguém no teu trabalho, tá, chegar de cabeça quente, borbulhando, se você não souber reagir àquilo e explodir também, o efeito pode ser devastador. Mas se você se conhecer, e você vai saber que aquilo é uma reação adversa dela, você não pode entrar naquela negatividade, ou você tem que resolver isso, aí sim fica mais fácil de você gerar positividade e não negatividade em cima disso tudo. E simplesmente chegar a uma consequência, uma ação, uma resolução melhor, positiva, frente a tudo isso. Faz sentido ou não? E aí você começa a se libertar da dependência de outras pessoas. É quando a gente chega à maturidade, não a fase adulta, mas a maturidade pessoal. E os seus confrontos mentais não ficam mais desajustados. Você vai ter aí um trabalho mental mais agradável.